Irmão, nós vamos agora para o nosso momento de estudo doutrinário e, como você sabe, nós temos estudado um importante documento da nossa fé, que é o Catecismo de Heidelberg, um catecismo escrito naquela forma de perguntas e respostas, com o intuito de facilitar realmente o aprendizado. E nós estamos caminhando bem, graças a Deus, no estudo desse documento. Assim como nós temos o Catecismo de Westminster, que é próprio para nós, presbiterianos, esse documento é um documento irmão desse catecismo, e ele é usado em todas as denominações reformadas, às quais nós nos irmanamos, né, ao redor do mundo. Então, nós estamos estudando esse documento, estamos vendo especificamente dentro desse documento a parte que aborda a doutrina da salvação. E aí os autores desse documento resolveram, na parte que aborda a doutrina da salvação, citar o credo apostólico. Você pode chegar na sua Bíblia, por bondade, veja aí se você está com a Bíblia impressa, você vai abrir na última página da sua Bíblia, e lá na última página da sua Bíblia você vai encontrar o credo apostólico. Se você não tiver acesso a isso na sua Bíblia, se por alguma razão não estiver, eu postei agora há pouco, lá no grupo da nossa igreja, este mesmo credo, então você vai poder acompanhar a leitura que eu vou proceder e entender especificamente no local onde nós nos encontramos. O credo apostólico vai ser dividido na explicação da pessoa do Pai, do Filho, depois, em segundo lugar, e em terceiro lugar, do Espírito Santo. Então veja, por bondade, que o credo começa assim: creio em Deus Pai. Então está falando sobre o Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí nós vimos essa explicação aqui no Catecismo de Heidelberg. Depois vai falar sobre o Deus Filho. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E então, na quarta-feira passada, o nosso pastor falou sobre, depois, né, eu primeiramente falei sobre o Espírito Santo, em um momento, creio no Espírito Santo, e o pastor falou na quarta passada, creio na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos e na remissão dos pecados. Foi o assunto da quarta-feira passada, foi esse. E então, o que é que ficou aí para abordar dentro do credo? Ficou somente essa partezinha aqui, irmãos. Creio na ressurreição no corpo, na vida eterna. E é justamente sobre isso que nós vamos abordar. A ressurreição do corpo e a vida eterna, em duas perguntas deste importante documento. As perguntas de números 57 e 58, que eram explanadas dominicalmente, como nós sabemos. Então, esse seria o domingo de número 22. O equivalente ao domingo de número 22 é a nossa quarta-feira 22, né? Guardadas as proporções aqui. E a minha pergunta para você essa noite é a seguinte: você já perdeu um ente querido? Você já perdeu alguém que você amava muito? Já morreu alguém na sua família que ficou um vazio aí, ficou um buraco no peito, que gerou uma dor imensa aí para você? E diante da morte, né, quando a morte realmente nos atinge, chega para a nossa casa, chega para a nossa família, nós somos obrigados a lidar com essa que é certamente uma realidade para todos, se não ainda será uma realidade para todos nós, e fica aquele sofrimento, aquela luta toda. E a pergunta 57 vai dizer: qual é a consolação que nós temos ao saber que os mortos ressuscitarão? Porque realmente a morte traz muita dor, traz muito sofrimento. Se você não teve essa experiência, quando você tiver, você vai ver, você vai lembrar, isso vai te marcar. Mas para além da tristeza, do sofrimento que a morte traz, há também um consolo. E a pergunta é: que consolo traz a você essa expressão aqui, que está no final do catecismo? Creio na ressurreição do corpo. E a resposta, irmãos, é a seguinte, vamos dividi-la em duas partes aqui. A primeira parte da resposta: meu consolo, olha só que resposta preciosa,
Meu consolo é que depois desta vida, minha alma será imediatamente elevada para Cristo, o seu cabeça. Simplificando, meu consolo é que quando eu morrer, assim que eu morrer, imediatamente eu vou para a presença de Cristo, o cabeça da igreja. Assim que eu morrer, estarei na presença de Cristo. E o meu propósito agora é mostrar para vocês na Bíblia como isso acontece. Então, por bondade, você vai abrir a palavra de Deus, em primeiro lugar, em Lucas, capítulo 16, versículo 22. Lucas, capítulo número 16, versículo 22. Esta é a parte da parábola do rico e Lázaro, contada pelo nosso bendito Redentor, para ilustrar a realidade da vida após a morte e da importância das nossas escolhas enquanto estamos vivos. O Senhor Jesus está falando uma parábola sobre isso. E aqui nesse texto, Lucas 16, versículo 22, nós vamos ver que a morte não é o fim da alma do crente. Veja aí, por bondade. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para... E aqui tem um local, tá? Olha o apelido desse local, o nome desse local: Seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. Então, quando algum crente morre, vai para onde? Para esse local chamado Seio de Abraão. Este local é configurado pela presença de Deus e mostra isso. O texto deixa bem claro para a gente, meus irmãos, que isso aqui, a morte, não é o fim da vida do crente. O crente vai, assim que morrer, ter acesso a Deus e vai estar na presença de Deus. Há heresias terríveis aí, tá? Tem gente aí que, infelizmente, no Brasil, se não for igreja católica, eles dizem que são evangélicos, né? Qualquer coisa que não seja igreja católica chama de evangélico. Aí coloca as igrejas sérias no meio lá de seitas, de um monte de... E tem gente que diz que quando alguém morre, a alma vai dormir, a alma vai passar por um estado de sono, chamado sono da alma. Isso não é verdade. Tem nada de sono. Assim que você morrer, você vai para a presença gloriosa de Cristo Jesus, e você vai estar acordadíssimo, consciente do que vai estar acontecendo. Um segundo texto que eu queria que você lesse, por bondade, passando alguns capítulos a mais aí do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo de número 20, versículos 37 e 38. Nestes versículos, meus irmãos, o Senhor Jesus está respondendo aos saduceus, que é aquele grupo político que você sabe que não cria na ressurreição. E aqui ele está defendendo a existência da vida após a morte, está mostrando a questão da ressurreição dos mortos. Veja lá, Lucas 20, 37 e 38. Diz assim: e que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando clama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, porque para Ele todos vivem. E a ideia, meus irmãos, é que após a morte, a alma do crente está desperta. A gente pode usar a palavra viva, não é? Sem medo de errar, ainda que possa haver alguma confusão com isso, mas a alma está lá, presente na presença de Deus, em comunhão com Deus, e isso é parte da resposta aqui. Meu consolo é que depois desta minha vida, eu vou imediatamente estar com Cristo. Imediatamente com Cristo, que é o cabeça da igreja. Vamos ler mais um texto por bondade, agora no capítulo 23, também de Lucas. Lucas, capítulo 23, verso 43. Nessa passagem, meus irmãos, nós vamos ver aqui, ter acesso durante a crucificação do nosso Redentor, ele falando com os criminosos que estavam ao seu lado, e um deles expressou a fé no nosso bendito Redentor, e nós vamos ver novamente a questão da alma sendo trazida aqui, do Espírito sendo trazido, a alma após a morte, levada para estar com Jesus, reforçando a tese do catecismo. Veja aí, Lucas 23, 43, vamos ler uma só voz?
Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, naquele momento, ali, logo depois da sua morte, aquele homem já estaria com Jesus Cristo, na presença de Jesus Cristo. A sua alma estaria na presença de Jesus Cristo no paraíso. Agora você vai, por bondade, ir para a primeira carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo número 1, versículos 21 a 23. Esse texto, meus irmãos, vai mostrar Paulo, autor dessa carta, escrevendo quando ele estava preso, nessa ocasião ele estava preso, e ele estava expressando a realidade aqui do crente, que morrer é lucro e que viver é Cristo. E esse texto é importante, meu irmão, para mostrar que a morte é vista por nós crentes como um ganho. A morte para nós não é uma perda, é um ganho, porque significa estar na presença de Cristo. Mas que o viver, obviamente, enquanto aprouver a Deus nos deixar aqui, o viver é Cristo. Mas morrer é lucro. E se morrermos, vamos justamente para a presença de Deus. Veja aí, por favor, Filipenses 1, nós vamos ler dos versículos 21 a 23. Diz assim a palavra de Deus: portanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Interessante essa palavra incomparável, até esse texto a gente vai voltar para ele um pouquinho mais para frente, para tratar outro aspecto que os autores do catecismo vão abordar, mas essa palavra incomparável, é incomparavelmente melhor estar com Cristo. A ideia de que tem algo preparado para a gente, depois da morte, que a gente não tem nem noção, que é muito bom, que é muito precioso, algo tremendo preparado para nós que somos crentes. Nós vamos abordar essa realidade daqui a pouco. Por fim, meus irmãos, nós vamos ler agora Apocalipse. 2 textos. O primeiro deles, Apocalipse 14, 13. Capítulo 14, versículo 13. É uma passagem que faz parte daquela visão que foi dada ao apóstolo João, onde nós encontramos a noção da bem-aventurança dos que morrem em Cristo. E qual é a ideia aqui? Que os que morrem em Cristo são considerados felizes, os verdadeiramente felizes, ditosos, bem-aventurados, porque as suas almas descansam na presença de Deus. Isso tudo está em harmonia com o que nós estamos vendo no ensino dessa primeira parte da pergunta 57 do Catecismo de Heidelberg. Diz assim o texto: então ouvi uma voz do céu, dizendo: escreve, bem-aventurados. O que é alguém bem-aventurado, meu irmão? Feliz, ditoso, bem-aventurados os mortos desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Essa expressão, toda vez que eu leio, pastor, isso me marca tanto. A gente às vezes fica correndo atrás de vento, né? Atrás de realizações aí fora. Quando o Senhor Jesus diz assim: olha, sem mim nada vocês podem fazer. Sem mim o trabalho de vocês é vão. Em que sentido isso, irmãos? Nesse sentido aqui que nós acabamos de ler. Tudo que nós fizermos em Cristo, porque estamos fazendo nele, nós vamos levar isso para a vida eterna. Vamos entesourar no céu. Essas obras que fazemos nele vão nos acompanhar. Inclusive, nós vamos ser retribuídos. A Bíblia chama isso de galardão. Louvado seja o nome do Senhor. Prometi um último texto. E esse texto está em Jó, irmãos. Jó, capítulo 19. Nós estamos vendo aqui a resposta à pergunta: que consolo traz a você a expressão ressurreição na carne?
Meu consolo é que depois dessa vida eu vou imediatamente para a presença do meu Rei, para a presença de Cristo. E aqui Jó, capítulo 19, versículos 25 a 27, Jó lá em meio ao seu sofrimento, na sua luta, ele vai expressar a esperança que ele tem na sua redenção. E olha, irmão, a beleza desse texto, né? A esperança na ressurreição do corpo, como sendo uma parte central aí da nossa fé. Diz assim a palavra de Deus: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. E é por isso que Paulo, vamos ler esses dois textos juntos, meus irmãos. Passe agora, por favor, para o Novo Testamento, 1 Coríntios 15, 53 e 54. Por isso que Paulo vai falar nesse texto aqui. Vá por bondade até lá. 1 Coríntios 15, 53 e 54. Paulo vai falar nesta carta a respeito dessa mesma ressurreição, dessa mesma esperança, mostrando aqui os crentes transformados, né? Jó vai dizer: olha, eu vê-lo-ei, os meus olhos o verão, meu corpo vai ser revestido. E aí olha o que Paulo vai falar sobre isso no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículo 53, porque é necessário que este corpo se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então é necessário que isso aconteça. Nós cremos na ressurreição do corpo, e quando o nosso corpo, o nosso novo corpo nos for entregue, aquilo que era corruptível vai ser revestido, e essa corrupção já vai ser deixada de lado. Aquilo que era mortal vai ser revestido de imortalidade. Nós vamos estar para sempre na presença do Senhor. Louvado, pois, seja o nome do Senhor por isso. Então, irmãos, o que estamos vendo aqui é a primeira parte aqui da resposta à pergunta número 57. Que consolo traz a você a ressurreição na carne? Traz, meu irmão, consolo, a verdade de que assim que eu morrer eu vou para a presença de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda parte aqui da resposta, irmãos, vai mencionar outra questão que nos traz consolo diante da morte. Eles dizem, né, os autores desse catecismo, dizem assim textualmente: e que também esta minha carne, o corpo deles, ressuscitada pelo poder de Cristo, será unida novamente à minha alma e se tornará semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Quarta passada o pastor estava aqui falando e abordou a questão da morte. Ele passou rapidamente pela questão da morte, não foi, pastor? Eu lembrei de um livro, deixar aqui uma indicação de leitura para vocês, um livro do John Owen. Não sei se Samuel já leu, ou Tito já leram. Está ali o Gutenberg também, os meninos que fazem seminário. A morte da morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. É um clássico que vai falar justamente desse consolo tremendo, como Cristo venceu a morte e como nele nós vencemos também. E, irmãos, nós, quando ressuscitarmos e ganharmos novos corpos, nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo glorificado do nosso Redentor. Essa é a ideia que os nossos irmãos estão trabalhando aqui no catecismo. E por isso que nós vamos voltar aqui para o texto de Jó. Então volte, por favor, para o texto de Jó e para o texto também da primeira carta aos Coríntios. Nós vamos voltar a esses dois textos. Em Jó 19, 25 a 27, que nós lemos agora, Jó estava lá expressando o seu sofrimento, mas a sua esperança
na redenção divina e na ressurreição. E aí nesse versículo 26, especialmente, depois de dizer que seu Redentor vive, ele vai dizer: depois revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos verão e não outros, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então, a ideia aqui, irmãos, é que a ressurreição do corpo é uma esperança futura para todos nós. Sabe quando é que isso se manifesta mais claro para a gente? Quando a gente está enfermo. Tem coisas assim que Deus vai nos livrando de passar, mas que nós todos estamos sujeitos. Por exemplo, eu tenho uma tia em Vitória da Conquista, irmã do meu pai, chama irmã Rizomar Lessa. Dona Rizomar tem um zumbido, pastor, dentro do ouvido que não para nunca. Ele é alto. Ela está o tempo todo parada aqui. Zum, nessa altura, dentro da cabeça da pessoa. Não passa. Quando é que vai passar? Quando ela ganhar um novo corpo, Jesus lhe entregar. Quantos de nós, irmãos, sofrem com as mais diversas doenças e enfermidades e chegamos até na velhice e pedimos: Senhor, está na hora, por favor, me leva. Se a gente não tem sentido assim, é porque Deus graciosamente tem nos assistido com a sua bondade, com a sua misericórdia. Mas a enfermidade, como as lutas, como aqui Jó estava passando aqui, foi tocado na sua carne. Ele dizia: olha, eu sei que o meu Redentor vive, ele vai se levantar, isso aqui vai ser transformado, vai ter um momento que esse corpo aqui vai ser trocado por um corpo que nunca mais vai experimentar dor, doença e nada disso. Louvado seja o nome do Senhor. E voltando ao texto de Coríntios também, já que a ideia aqui dos irmãos que escreveram o catecismo é dizer que a carne ressuscitada pelo poder de Cristo será unida à alma e teremos um corpo novo, um corpo glorioso. Voltando ao texto de Coríntios, 1 Coríntios 15, 53 a 55, aqui veremos que a ressurreição vai nos dar corpos incorruptíveis, irmãos. Incorruptíveis, trazendo vitória sobre a morte, trazendo vitória sobre essas enfermidades. Nós não vamos experimentar nada disso. E aqui aquele texto, você observe aí novamente, vai tratar as questões aqui versículo 54, quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade. Então, o que é corrupto vai ser tirado e o que é imortal vai ser tirado. Nós vamos estar sem essa luta toda contra o pecado lá, com a graça de Deus vamos superar todas essas coisas. Muito bem. Então nós passamos agora entendendo essas coisas, passamos para a segunda pergunta aqui do nosso encontro dessa noite, e é a pergunta 58. Respondida a pergunta 57, vamos para a 58. Eu vou responder, dar a pergunta e a resposta, irmãos, e apesar dela ser dividida, nós poderíamos dividi-la aqui em 3 blocos, eu vou falar de uma vez só desses 3 blocos. Essas 3 lições importantes, tomando um texto para cada lição. A pergunta 58 é a seguinte: que consolo traz a você o artigo sobre a vida eterna? Então já vimos o consolo sobre a ressurreição do corpo. E qual é o consolo que nós temos ao ler lá no credo apostólico, que é uma expressão dos elementos basilares da nossa fé, que nós vamos viver eternamente na presença de Deus? E a resposta é a seguinte dos autores daquele documento: meu consolo é que, como já percebo no meu coração o início da alegria eterna. Então ele está dizendo assim, sabe qual é o meu consolo? Primeiro, que eu já percebo aqui e agora o início de uma alegria que eu só vou desfrutar plenamente lá na eternidade. Eu já tenho aqui o início dessa alegria que lá na frente vai ser plena. Primeira parte da resposta. Aí ele segue: e que depois desta vida tereis salvação perfeita. E por fim ele diz: esta salvação nem olho jamais viu, nenhum ouvido ouviu, e jamais surgiu no coração de alguém. Então louvarei a Deus eternamente. Essa é a resposta.
Agora nós vamos ver as bases bíblicas para essa verdade bendita. Por bondade, João 17:3. Evangelho segundo João, versículo 3 do capítulo 17. O texto, irmãos, de João 17:3 é aquele em que o nosso bendito Redentor está orando ao Pai, pouco antes da sua prisão e morte, e ele pede que os crentes conheçam a Deus e a Ele mesmo, como a expressão do que é a vida eterna. E a lição relacionada à pergunta 58, nós vamos ver que a vida eterna é justamente conhecer ao Pai e a Jesus. E isso, irmãos, é o início desta alegria. Quando eu conheço a Jesus como meu único Senhor e Salvador, como a expressão da vida eterna, eu já começo a experimentar, por meio da sua igreja, o antigozo do céu. A alegria que nós vamos ter plenamente no céu, já experimentada aqui através de Cristo na sua igreja. Veja aí, por favor, João 17:3, vamos ler uma sua voz? Bondade, irmãos, formam nisso? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Louvado seja Deus. Então a vida eterna é reconhecer ao Pai e ao Filho, e isso já nos abre a porta da verdadeira alegria, que nós começamos a desfrutar aqui ainda, e que plenamente teremos nos céus, quando da volta do nosso bendito Redentor. E isso já abarca a primeira parte da resposta à pergunta 58. Vamos ver a segunda parte. Depois dessa vida terei salvação perfeita. E aí você vai, por bondade, para a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículos 2 e 3. 2 Coríntios 5, versículos 2 e 3. Nesse texto, o apóstolo Paulo está escrevendo sobre o desejo dos crentes de serem revestidos de um corpo celestial após a morte, o que é um desejo pela vida eterna, justamente pela vida eterna. E essa lição aqui está mostrando justamente dessa salvação perfeita que nós vamos ter nele, em Cristo. O texto diz assim: e por isso, neste tabernáculo, ou seja, no nosso corpo, atualmente, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. É um texto tão interessante, não é? Nós fomos, meus irmãos, despidos do velho homem, das velhas práticas, e fomos revestidos com novas vestes, com vestes alvejadas, com o Espírito Santo, transformados no poder de Deus. E haveremos, meus irmãos, de sermos completamente limpos de todo pecado, quando o nosso bendito Redentor voltar para nos buscar na vida eterna. Não haverá nenhuma possibilidade de pecarmos. Aqui, deixa eu abrir um parêntese com você. Você se lembra lá que Adão foi criado com capacidade de pecado, lembra? A gente chama essa capacidade de pecar de livre-arbítrio. O pessoal usa muito o termo livre-arbítrio equivocadamente aí nas discussões teológicas, no embate teológico. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a capacidade de fazer uma escolha contrária à natureza. Adão foi criado com a natureza boa. Lembra? Deus criou todas as coisas, no sexto dia criou o homem, é muito bom, o homem andava, falava com ele, não é? Então, para ter comunhão com Deus tinha que ser bom. Mas Adão tinha a capacidade de fazer uma escolha contrária a essa natureza boa nele, que havia no coração dele. Ele foi e fez essa escolha ruim. Ele exerceu o livre-arbítrio dele. Depois que ele caiu, que ele pecou, ele continuou tendo livre-arbítrio? A Bíblia diz que quem comete pecado é o quê? Escravo do pecado. O pecador não tem mais capacidade de fazer escolha contrária à sua natureza. Depois que a queda veio, como é a natureza do pecador? Má, corrompida.
Não tem mais condição. O que é que ele vai escolher? O mal. O que é que ele vai praticar? O mal. Se fizer alguma coisa boa, mediante a graça comum de Deus operando nele, mas é boa no sentido de não ser tão ruim quanto ela pode. Nunca vai servir para salvar. Só que o que acontece, irmãos? Quando Cristo voltar e nos dar novos corpos, extirpar de nós, tirar todo o pecado que nós estamos vendo aqui nessa parte da pergunta, nós não vamos mais ter a capacidade de fazer uma escolha contrária a essa natureza que a gente vai ter, que vai ser uma natureza santa, sem pecado. Você não vai mais escolher o mal nunca. Por isso que essa salvação é perfeita, que ela foi feita por Cristo e vai ser aplicada perfeitamente a você. Nós nunca mais vamos desagradar ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. Não vamos ter a mínima condição de fazer isso. Para finalizar, irmãos, veja por bondade o fim da pergunta 58, da resposta à pergunta 58, que diz assim: essa salvação nem um olho jamais viu, nem um ouvido viu, jamais surgiu no coração de alguém, e então louvarei a Deus eternamente, né? Dizem os autores. E nós vamos ver isso na palavra de Deus, 1 Coríntios 2,9, o último texto que nós vamos ler essa noite. Por bondade, abra lá. Nós vamos mais uma vez ler uma só voz, 1 Coríntios 2,9. Aqui Paulo está descrevendo as incontáveis, incríveis coisas que Deus preparou para nós, para os crentes, as bênçãos incontáveis, inefáveis, que a gente não tem a noção de medir, de mensurar aquilo que está proposto para a gente, irmãos. Vamos ler juntos? Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia, meus irmãos, glória a Deus por isso. A salvação e a alegria eterna que Deus preparou para nós crentes são inimagináveis, ultrapassam a nossa compreensão, e isso se encaixa perfeitamente com a última parte do nosso documento confessional, na pergunta de número 58. Concluindo, meus irmãos, nós, em nosso estudo dessa noite, mergulhamos aí nas perguntas 57 e 58 do Catecismo de Heidelberg, e nós exploramos aqui as belezas e também as complexidades, porque esse assunto é realmente um pouco complexo, da nossa esperança após a morte. Nós vimos como esses ensinamentos podem trazer para todos nós alegria e conforto, né? Como é bom saber que os nossos entes queridos que nós perdemos estão na presença de Cristo, e que nós vamos reencontrá-los, e nessa situação de bênção que a gente não tem condição nenhuma de mensurar, eles estão, nós também estaremos, e passaremos o resto da eternidade por lá. Louvado seja o nome do Senhor. Para você que está sofrendo com enfermidade, com luta, como é bom saber disso, né? Que essas dificuldades que nós passamos vão ser deixadas todas de lado. Nós vimos, meus irmãos, que depois da morte, a nossa alma vai estar imediatamente na presença de Cristo, e que nós podemos esperar a nossa ressurreição futura. Isso serve também para todos os que partiram, quando um novo corpo nos vai ser dado, semelhante ao corpo glorioso de Cristo Jesus. Algumas aplicações, eu preparei 4 rápidas aplicações. A primeira delas: valorize a vida presente. Reconheça que você já desfruta aqui e agora a alegria da vida eterna. A alegria da vida eterna não é algo que você vai experimentar só lá. Lá vai ser de forma plena, mas você já experimenta hoje. E sabe como é que você experimenta a alegria da vida eterna aqui hoje? Especialmente na igreja, no culto a Deus. Eu fico imaginando como é que vai ser o coro celestial. A gente cantando aqui é tão bonito, não, Senhor, né? Imagina milhares de milhares, milhões de irmãos, de anjos, louvando a Deus pelos séculos dos séculos. Vai ser uma coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas valorize o que você já tem.
já lhe foi dado graciosamente. Aprecie cada momento desse antigozo do céu, que é a comunhão dos santos, são os cultos que você participa na sua igreja, e procure viver de acordo com os princípios da palavra de Deus, expressando essa valorização e alegria na vida presente. Primeira aplicação. Segunda, também breve e rápida, irmãos. Aprofunde a sua fé. Por quê, pastor? Busque um relacionamento mais íntimo com o nosso Redentor. Leia a palavra de Deus. Ore regularmente. Envolva-se com seus irmãos em Cristo. Pode ser que você não esteja sentindo essa alegria, esse antigozo do céu, justamente porque você não está fazendo estas coisas. Porque quando as fazemos, certamente experimentamos isso. Então, aprofunde a sua fé. Desenvolva a sua fé. Tenha comunhão íntima com Cristo. Ore. Aqui, que coisa maravilhosa. Está aqui numa reunião de doutrina e oração. Esse é um dos momentos que deveriam ser mais valorizados na vida da igreja. Coisa boa. Irmãos em comunhão, orando uns pelos outros, conhecendo as lutas uns dos outros, aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Olha quanta bênção, né? Que isso sempre alegre os nossos corações. Às vezes a gente está diante das coisas que são sublimes, que são inefáveis, e a gente não percebe a grandiosidade. É que nem eu estava falando com o pastor aqui outro dia, no culto. Vou abrir aqui para os irmãos, o pastor. Eu estava ali na frente, e aí via os irmãos cantarem assim, alguns calados, outro, eu digo, pastor, a gente está na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Vocês não estão vendo Cristo com os olhos, mas Ele é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, vai dizer João, Apocalipse. Ele é o que está no meio da igreja. Ele está aqui conosco agora, meus irmãos, consciente da presença de Cristo. Se você estivesse vendo Ele aqui assentado, será que você cantava diferente? Você orava diferente? Pois Ele está aqui, por meio do seu Espírito. Isso deve mudar a nossa concepção. Valorizar, cantar com alegria. Por isso que eu chego às vezes aqui, irmão, vamos cantar com alegria, porque o povo vem para o culto. Deus está... Tem umas melodias que não ajudam também, né, irmãos? Tem umas melodias que não ajudam, né? Mas assim, uma tristeza, eu digo, não, aqui é um momento de alegria, né, de que Deus renova. Nós estamos experimentando a antessala do céu quando a igreja está reunida. Vamos expressar essa alegria diante do Senhor. Terceira rápida aplicação: viva o conforto da esperança. Meu irmão, mesmo diante das lutas e desafios, nós pastores conhecemos boa parte das lutas dos irmãos, né? Às vezes você está aí do lado do seu irmão, não, aqui você não tem a oportunidade, não abre com ele, não compartilha suas lutas. Os pastores, vocês abrem um pouco mais, né? Chegam no gabinete, né, cenário, vai falar da luta, das coisas que estão passando. Então a gente entende. Mas, meu irmão, há conforto, há consolo para você, nesta vida e especialmente na próxima. Aquilo que não for possível resolver aqui, já está resolvido na próxima, que lhe aguarda. E a Bíblia vai dizer assim, que se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, nós somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Não pode, né? Nossa esperança em Cristo está lá, e graças a Deus a gente já experimenta um monte de bênção aqui mesmo. Então, que isso console o meu e o seu coração. Última aplicação: compartilhe esse consolo e essa esperança com outras pessoas. Nós somos portadores, meus irmãos, do ministério da reconciliação. Nós somos os embaixadores do Evangelho. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Somos nós que temos a capacidade de dizer, olha, você está sofrendo? Eu também estou, mas tem uma esperança para mim e para você. Cristo Jesus nos alivia aqui e nos dá a certeza da ausência de pecado e problemas lá com Ele, em gozo eterno, de alegria inenarrável por toda a eternidade. Que Deus aplique a sua bendita palavra, as porções que lemos e o ensino precioso desse documento da fé reformada aos nossos corações. Amém.